livro de Deuteronômio. Nós voltamos a pregar no livro de Deuteronômio, a sequência. E o texto de hoje é Deuteronômio 16, a partir do versículo 18, até o capítulo 17, versículo 13. Deuteronômio 16, verso 18. Ok, vamos ler. Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso 18 até o capítulo 17, versículo 13. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus, quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, e certo que se faz tal contaminação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo e depois a mão de todo o povo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda em demanda, e de violência em violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali, para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça. Tema e jamais se ensoberbeça. Que Deus abençoe a ministração de sua palavra a nós nessa noite. Nós estamos aqui em um texto, irmãos, que fala sobre a instituição dos juízes. Em sequência, nós temos a instituição dos reis, do verso 14 até o verso 20.
E no capítulo 18, a partir do verso 1, temos a instituição dos sacerdotes e levitas. Então, Moisés está aqui escrevendo esse livro, que vai ser a principal instrução para o povo israelita quando eles chegarem à terra de Canaã. Quando eles tomarem a posse da terra, eles precisam de instruções, de orientações sobre o que eles devem fazer para formar uma nação. Então, é um povo escravo, a origem deles tem sido essa, né? Eles estão sendo levados por Moisés, conduzidos por Moisés, levados por Deus a uma terra. É um povo numeroso e quando eles tomarem essa terra, eles não devem viver ali uma confusão. Eles devem se formar como uma sociedade organizada, né? Ordeira, pacífica, que tem valores que agradam a Deus. E por isso, Deus fez uma aliança com Israel de ser o seu Deus. E nessa aliança, Deus então deu a Israel as suas leis, para que eles se organizassem como uma nação e fosse um povo sábio, um povo próspero, civilizado, uma luz no meio da escuridão, né, que parava sobre as demais nações da terra, distantes de Deus, vivendo de forma bárbara. Então a instituição, essa parte do livro, trata dessas instituições de liderança, não é? A instituição da liderança judicial, dos juízes, a liderança na forma do executiva, né, que seria dos reis, e a liderança religiosa, exercida pelos sacerdotes, auxiliados pelos levitas. E essas seriam as principais instituições de Israel, né? Judicial, o rei e as autoridades religiosas. Essas pessoas, então, deveriam ser, todas elas, instituídas com muito cuidado, alçadas a essas posições com muito cuidado, né? E a partir, então, dessa ordem, criar toda uma sociedade onde reinasse também a ordem, onde a vontade de Deus pudesse ser conhecida e a vontade de Deus viesse a ser praticada. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a instituição dos juízes em Israel. A exigência, e há uma exigência, eles vão receber uma autoridade muito grande. Nós sabemos que os juízes eles exercem um papel importante na nação de Israel todos os dias, e houve um tempo em que não havia reis em Israel, não havia grandes líderes, e quem iria liderar o povo de Deus nesse período são os juízes. Então, nós temos um livro na Bíblia que é conhecido como o livro dos juízes, e ali nós vimos que situação difícil era para aquela nação sem os reis, e como os juízes tiveram que assumir uma responsabilidade ali muito importante de governo diante do povo de Deus. Então, era uma instituição muito, mas muito importante, né, diante de Israel. A exigência divina para eles, né? Porque quando se dá autoridade para alguém, deve-se deixar claro qual é a sua responsabilidade. Porque dar autoridade para alguém que não se vê na responsabilidade de prestar contas no exercício dessa autoridade é algo totalmente impraticável. O que vai acontecer é que essa pessoa vai exercer a tirania, né? Porque ela não tem que dar satisfações a ninguém. Então há algumas exigências. Se você observar aí do verso 18 até o verso 20, o próprio Deus que ordena a instituição dos juízes faz exigências. Então eles deveriam sempre corresponder à exigência divina. Qual eram as exigências de Deus para essa instituição sobre o seu povo? Que fosse incorruptível, que eles exercessem a justiça de maneira incorruptível. Então, se você ler o texto aí, estava proibida a eles, é a palavra do próprio Deus para os juízes, estava proibido a esses juízes torcer a justiça.
Então, se eles agissem de má fé, torcendo a justiça, ou seja, querendo encontrar uma forma, né, de distorcer o princípio ali daquele julgamento, então eles seriam culpados diante do Supremo Juiz, que é Deus. Também estava proibido aos juízes a acepção de pessoas, ou seja, parcialidade no julgamento. Eles tinham que ser imparciais. Estava proibido aos juízes de Israel que eles fossem parciais no julgamento de qualquer questão que fosse trazida a eles. E por último, Deus está proibindo aos juízes de Israel que recebam suborno. E meus irmãos, como isso é algo praticado? Como os homens que têm poder econômico, eles têm a ideia de que podem comprar tudo, que podem comprar até mesmo uma sentença judicial favorável à sua causa. E aqui, quando Deus está instituindo os juízes, né, quando Ele está instituindo o sistema judicial sobre o seu povo, Deus já está como que se antecipando aqui aos erros que eles poderiam cometer, que viriam a cometer, e Deus já está mostrando as suas exigências. Então, o justo juiz de toda a terra, que é Deus, o Deus soberano e altíssimo, o grande juiz do juízo final, inclusive, o Deus que lançou juízo sobre a terra, porque Ele julga na posição de soberano do universo, esse mesmo Deus já traçou as proibições. Que esse sistema judicial não se corrompesse, nem se deixasse corromper, não torcessem o exercício da justiça, não julgassem com parcialidade e não aceitassem de forma alguma ser subornados. Meus irmãos, quando a justiça é corrompida, o desalento cresce entre o povo. O exercício, a instituição judicial é muito importante para qualquer sociedade. Veja como Deus já estava ali mostrando isso, né, desde o princípio para o povo de Israel, e seria, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo para outros povos da terra. Mas como o exercício da justiça é fundamental para que as pessoas... Nós vivemos em um mundo de muita injustiça, mas uma sociedade que vê a justiça sendo praticada com seriedade, de maneira imparcial, né, de maneira realmente reta, correta, com firmeza de caráter, essa população tem pelo menos um alento. Mas quando a justiça é corrompida, o desalento cresce. Quando Abacuque escreve, por exemplo, o seu livro, essa é uma das queixas dele. A justiça havia se afrouxado. Houve uma decadência geral em Judá, e essa decadência podia ser vista tanto na área espiritual, quanto poderia ser vista na área moral, a violência que os homens praticavam naqueles dias. Por quê? Porque a justiça não condenava ninguém. Eles tinham certeza da impunidade. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Os índices de violência no Brasil, a morte de cidadãos brasileiros todos os anos, tem números de guerra. Morrem mais pessoas no Brasil, ou pelo menos nos anos anteriores, morreram mais pessoas no Brasil do que na guerra da Síria. 500 policiais morrendo por ano no Brasil. Número que não é visto em lugar nenhum do mundo. A violência se expandindo. Abacuque 1, verso 1 a 4. O profeta começa o seu livro fazendo uma queixa a Deus. E olha como a questão da justiça está presente. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência
e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Então veja que num momento de declínio muito grande dessa nação, essa instituição da justiça também havia sucumbido. Então, quando a Bíblia nos ensina sobre a importância dessa instituição da justiça, nós devemos olhar isso como sabedoria divina para o mundo, para a sociedade. É claro que nenhuma justiça humana se compara à justiça divina. É lógico que nenhum sistema judiciário vai poder produzir para os homens a mesma justiça de Deus. É claro que o homem será limitado no exercício da sua justiça, ainda assim é uma instituição importantíssima para qualquer sociedade que queira crescer, queira prosperar e queira experimentar a paz. Então nós vamos observar aqui nesse texto a ideia principal, que nós temos trabalhado em todo o livro de Deuteronômio, que Deus tem dado essas instruções para que eles desfrutem de suas bênçãos, para que desfrutem de suas promessas, e Moisés tem dado as instruções para que eles desfrutem a bênção de Deus dessa terra por longos anos, para que eles desfrutem das bênçãos de Deus na terra prometida por longos anos. E no texto de hoje a ideia principal que nós trabalhamos é a seguinte: para desfrutar as bênçãos de Deus por longos anos, o seu povo deve praticar uma justiça incorruptível. Então, para desfrutar as bênçãos de Deus por longos anos, o seu povo deve praticar uma justiça incorruptível. Então, é importante que essa instituição se mantenha incorruptível. E para isso, nós vamos ver aqui em 4 partes. O versículo 21 até o 17, às vezes você vai ler da sequência e parece que já mudou o assunto, Mas não mudou, não. Está falando sobre a mesma questão. Está falando até o versículo 13, capítulo 17, versículo 13, Moisés continua falando da mesma questão. Para que haja essa justiça incorruptível, esses homens precisam saber honrar o Senhor e ser leais a Ele. Honra e lealdade. Honra e lealdade. O que esses homens deveriam saber, Eles deveriam saber honrar a Deus. Os homens que fossem exercer o papel de juízes em Israel deveriam ser homens que soubessem honrar a Deus e soubessem ser leais ao Senhor. Se eles não soubessem isso, como é que eles estariam nessa posição de autoridade? Não teriam estatura para isso. Um homem que não fosse leal a Deus, ele não poderia ser juiz sobre o seu povo. E como é que essa lealdade seria demonstrada? Versos 21 e 22. Lealdade espiritual. Eles não iriam se fazer o sincretismo religioso. Não seriam homens misturando a fé genuína em Deus com a fé pagã. Então eles seriam leais a Deus, eles seriam servos de Deus e somente de Deus. Eles adorariam a Deus e somente a Deus. Eles reconheceriam essa dignidade em Deus. Eles seriam esses homens fiéis ao Senhor para exercer juízo sobre o seu povo. Porque um homem que não fosse leal a Deus não poderia ser juiz em Israel. Se não houvesse lealdade a Deus em seu coração, se fosse um idólatra, ele não poderia reinar sobre Israel. Porque a idolatria deveria ser julgada em Israel. Então, como é que um idólatra pode julgar a idolatria? Então, ele não ia deixar de ser um pecador, nenhum juiz em Israel ia deixar de ser um pecador, mas ele deveria ser o homem mais justo possível. E aqui já começa a se observar por onde começa a justiça de um homem. Por onde começa a justiça de um homem? Sua lealdade a Deus.
sua fidelidade a Deus. E ele deveria saber honrar o Senhor. Capítulo 17, no verso 1, não sacrificarás o Senhor novilho ou ovelha, onde haja imperfeição ou defeito grave. Se esses homens praticassem isso, era uma demonstração muito clara de que eles estavam dando desprezo a Deus. Se no seu culto eles não se preocupassem de apresentar algo digno, decente para o Senhor, eles estariam demonstrando desprezo a Deus, ou seja, o poder está subindo na cabeça deles. Eles já começam a dar sinais de autossuficiência, começam a dar sinais de que não precisam de Deus, já são autoridade, já tem poder sobre si. Um homem que não demonstrasse esse devido respeito e honra a Deus também não poderia ser juiz em Israel. O poder pode subir a cabeça de uma pessoa, tornando essa pessoa prepotente, orgulhosa. Em vez de ter temor a Deus, ela acha que são os outros que devem temê-la. Ela não se sente mais a responsabilidade de dar satisfações a ninguém. Isso é muito perigoso para o homem. É muito perigoso para o ser humano, porque ele pode achar que é Deus, pode começar a pensar que ele é Deus e que não tem ninguém que possa corrigi-lo de qualquer coisa que ele fizer. Se acha autossuficiente. E nesses dias, o nosso mundo está sendo quebrado no seu orgulho. O mundo inteiro recebeu um golpe muito forte no seu orgulho. A ciência recebeu um golpe muito forte no seu orgulho. As nações poderosas da terra. O orgulho não nos ajuda na relação com Deus. O orgulho sempre atrapalha. Então, por maior que fosse a autoridade dada a alguém em Israel, essa pessoa deveria demonstrar humildade diante de Deus. Essa pessoa deveria mostrar uma atitude digna diante de Deus. Essa pessoa deveria demonstrar fidelidade a Deus. Deveria demonstrar honra a Deus. Nós vivemos uma cultura onde, infelizmente, as pessoas que chegam numa determinada posição, que chegam a um determinado grau de sucesso, elas pensam que elas não precisam de Deus. E quem precisa de Deus é aquele jovem problemático, é ele que precisa de Deus. Assim, é uma visão preconceituosa, né? Não, os pobres é que precisam de Deus. Infelizmente, em nossa cultura, quando as pessoas alcançam qualquer posição, elas já deixam de ser pessoas humildes. A palavra Deus foge dos seus lábios. Reconhecer dignidade de Deus, não reconhecem. Elas acham que podem construir ali os seus castelos, e viver neles, nos seus castelinhos, viver ali como se fosse o seu próprio Deus. Então, em Israel, os juízes seriam pessoas que guardariam lealdade e honra. Esse deveria ser o seu comportamento. E seria um grande exemplo para todos da nação. Na segunda parte, do verso 2 até o verso 7, a justiça incorruptível deve observar o devido processo. Então, esses homens, não é por serem juízes que eles poderiam julgar da maneira que eles quisessem. Não. Eles tinham que observar o devido processo. Eles não podiam ser tiranos. Eles tinham que observar o devido processo e toda denúncia deveria ser investigada. E o verso 4 vai falar se alguma denúncia foi trazida, né? Se for denunciado, você ouve a denúncia e você vai trabalhar agora na investigação dessa denúncia. Indagarás bem, você vai investigar a fundo. Então, seria aberto um processo, na linguagem forense, né? Abriria-se o devido processo e todas as acusações deveriam, todas as denúncias feitas, deveriam ser averiguadas cuidadosamente, até o fundo da questão ali. Tudo deveria ser muito analisado, todo esse processo, para garantir o quê? Justiça incorruptível.
A autoridade exercida dentro de limites. A autoridade exercida dentro das devidas ordens, né? Da devida regra, da devida norma. E outra coisa que deveria ser observado, toda sentença observaria um número válido de testemunhas, está no verso 6. Então, 2 testemunhas seriam necessárias ou mais para se aceitar a validade de qualquer acusação, qualquer denúncia. Se houvesse apenas uma testemunha, aquele processo não podia seguir em frente. Aquela acusação não seria tida como válida. Aquela denúncia não seria tida como válida. Então, aqui está se mostrando, né, que a denúncia seria investigada, a sentença ia observar um número válido de testemunhas e, por fim, né, nesse processo, esse devido processo, do verso 7, a execução da pena teria a participação das testemunhas e do povo. Verso 7, a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Que sabedoria! Né? Então, o peso da sentença não ficaria só sobre o juiz, porque senão ele está exercendo a justiça e fica de mal, né, diante da população. Eles não assumiriam participação naquele exercício da justiça. Mas aqui a lei está mostrando para eles, não, as testemunhas vão ser as primeiras da execução da pena. Né? Então, nós não vamos entrar no mérito aqui da pena de morte, né, para as nossas sociedades hoje. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que nós temos aqui é que a testemunha participa ativamente da sentença e todo o povo presente também participa na execução da sentença. Ou seja, a sociedade, ela apoia a justiça. Ela apoia uma sentença justa. Ela não vai ficar ali do lado do bandido, ela fica do lado da justiça. É uma sociedade que sabe reconhecer a justiça e sabe exigir a justiça. Né? Aqui volta a falar, não estamos falando da justiça divina, mas da justiça dentro dos limites que podem ser praticados numa sociedade de pecadores. Então a justiça incorruptível observa um determinado rito, um devido processo. No verso 8 ao 10, aprendemos algo mais sobre essa justiça incorruptível. Quando necessário, os casos seriam levados à instância superior. Do verso 8 até o verso 10. Nós vimos no início, né, que cada cidade teria um juiz. No versículo 2. Cada cidade em Israel teria o seu juiz. Uma pessoa que ali, a quem seriam trazidas ali as demandas, né? E então seriam tratadas ali as questões com as testemunhas, com os presentes, né? Normalmente isso se dava na porta das cidades. Os juízes ficavam ali, os anciãos ficavam ali, como que formando um conselho, né? E sempre que uma questão era trazida, como a coisa acontecia em público, né? Os populares também chegavam ali e ficavam assistindo, né, aquele tratamento do caso. Quando não houvesse ali um consenso, aquelas pessoas ali, eles não conseguiam chegar à solução de um caso. O que ia fazer? Não iria tomar uma decisão injusta, né, com risco de ser injusto. Então, nem uma decisão de inocentar o réu, nem uma decisão de condenar o réu, porque nisso poderia estar praticando injustiça que afetaria uma parte ou outra, né? Afetaria o réu ou afetaria o reclamante, né? Então, o que se faria nesses casos? Levaria-se o caso para uma instância mais especializada. Aqui no caso, né, o que o texto ensina, se esse caso não fosse muito difícil para o juiz da cidade,
era levado para o local que Deus havia determinado, onde o culto fosse prestado. Aqui nós sabemos futuramente, esse local vai ser Jerusalém, né? Mas por que o juiz em Jerusalém estaria mais capacitado para chegar a uma decisão do que o juiz de uma cidade no interior de Israel? Porque em Jerusalém estariam lá os mestres da lei, os sacerdotes peritos na lei. Então, esses juízes em Jerusalém teriam uma assessoria de peritos para tomar uma decisão, para julgar a questão, para chegar a um veredito, né, justo, a uma sentença que fosse realmente justa. E assim se observaria uma justiça incorruptível em Israel. Chegaria-se a uma solução, né? Chegaria-se a um ponto e esclarecimento para que então a justiça fosse exercida de uma maneira correta, de uma maneira incorruptível. Irmãos, nós vamos passando por esse texto, nós vamos observando esses mesmos princípios, se eles fossem observados hoje, né? A validade desses princípios para hoje, para os dias de hoje. E nós vemos a sabedoria de Deus como ela excede em muito qualquer sabedoria terrena. Versos de 11 a 13, aqui nós vamos para a última parte do nosso texto. Uma justiça incorruptível deveria ser obedecida. Verso 11 a 13. Caso alguém se rebelasse contra a decisão judicial, essa pessoa seria condenada. Agora nós vamos aqui para o caso, né, da pessoa que levou ali a sua situação, foi julgado e ela ficou insatisfeita. Ela acha que foi injustiçada. Mesmo tendo se observado todo o rito, né, todo o processo, mesmo tendo se observado de uma maneira com os especialistas qual seria realmente a sentença, o tratamento daquela questão, a pessoa vai se julga injustiçada, se rebela, né? Aqui nós temos aquela situação das pessoas que não aceitam uma decisão judicial e ela até ameaça de morte, né? Há varas, por exemplo, como a vara criminal, em um fórum, que é a mais pesada de todas, porque lida com pessoas muito poderosas e que estão, às vezes, praticando crimes aí terríveis, mas são pessoas que acham que são inalcançáveis, e quando elas são condenadas, e justamente condenadas, então até o próprio juiz fica em risco. E o convívio social, né, de juízes se torna muito limitado por isso. Dessas pessoas que exercem o juízo, o julgamento dessas sentenças, eles acabam sendo pessoas que ficam mais afastados do convívio social por isso, por causa das ameaças. Mas o texto aqui está ensinando que a decisão, a ordem, a decisão judicial não se discute. É o ditado, né? Não se discute, cumpre-se. Uma sociedade que queira realmente estabelecer-se sobre o valor da justiça deve obedecer às decisões judiciais, deve respeitar as decisões judiciais. Assim é uma sociedade que deseja se estabelecer sobre os princípios da palavra de Deus, né? Então, o povo de Israel seria uma sociedade, né, que giraria em torno, teria alguns princípios muito importantes para seguir. O princípio da justiça, né, da governabilidade de um rei legítimo, né, e uma liderança espiritual que trouxesse sempre luz para todas as questões da sociedade. Uma liderança espiritual presente para ser bênção. Hoje nós estamos falando sobre a questão da justiça. E nós sabemos como a injustiça
pode fazer mal à nossa sociedade. Você acha que nós precisamos crescer muito como nação na prática da justiça? Nós devemos orar pelo nosso país. Mas a primeira aplicação, eu gostaria que nós fizéssemos a nós mesmos desse texto. A começar em mim. Eu realmente sou um cidadão que busca a justiça incorruptível. Eu gosto do que é legal, do que é correto. Eu pratico na minha vida, eu tenho como princípio praticar o que é correto. Ou eu gosto de viver na ilegalidade. Ou eu sou uma pessoa que tem vícios, não é, de viver na ilegalidade. Nós devemos observar as leis do nosso país. Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que vão vivendo, acostumam-se a viver à margem da lei, vivem na ilegalidade. Isso não é aprovado por Deus, isso não é bom. Todo homem deve buscar, sim, trabalhar de maneira digna e correta, dentro da lei. Nós devemos ser uma sociedade que vive dentro das leis, que obedecem às leis, e não precisam ser coagidos para viver a prática das leis, né? Mas que fazem isso por questão de consciência. Aprendem a seguir as leis, né, por uma questão de civilidade. Né? Formaram uma sociedade civilizada, formaram uma sociedade onde as pessoas elas obedecem regras. Nós não temos, às vezes, essa cultura, né, de respeitar regras, mas regras produzem ordem. E a ordem é um ambiente favorável para o crescimento. A ordem é um ambiente favorável para o desenvolvimento de todos. A ordem é uma situação favorável para o progresso. A bandeira do Brasil, ordem e progresso, né? Mas a ordem vem antes. Então, se nós nos tornamos um povo que fica sempre relativizando as leis, relativizando regras, e se acostuma a burlar, né, as regras, as leis, está sempre vivendo na marginalidade, então nós não veremos o fruto da justiça. Uma vida pacífica, né? Uma vida onde reina de fato aí a harmonia, né, na sociedade. Nós devemos tomar cuidado. Então, aplicando primeiro a nós devemos ter esse valor para a nossa vida, né? De viver conforme a justiça, seguir as regras, seguir a lei, sermos cidadãos que cooperam, sempre estão cooperando com o exercício pleno da justiça, né? Então, nós somos pessoas livres, nós vivemos um país livre, mas nós reconhecemos os limites dessa liberdade, né? Ou seja, nós queremos viver a nossa liberdade, mas praticando o que é correto, praticando o que é honesto, praticando aquilo que é justo, né? Trazendo para o nosso país, nós devemos orar, né, para que esses erros, os erros apontados aqui, torcer a justiça, fazer a acepção de pessoas, né, suborno, a prática de suborno. Nós precisamos de uma instituição da justiça do nosso país firme, confiável, crível, sólida. E nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos orar pelos que exercem a autoridade judicial no nosso país, para que sejam pessoas que honrem a Deus, sejam pessoas que temam a Deus, sejam pessoas que não sejam prepotentes, né? Não sejam pessoas soberbas, que se acham acima de tudo e se acham o seu próprio Deus, mas sejam pessoas que exerçam firmemente a sua autoridade, que exerçam firmemente a justiça, mas tenham humildade diante de Deus. Tenham humildade diante do Senhor, sejam pessoas leais a Deus, sejam pessoas que buscam uma vida justa também, que buscam uma vida correta, já que vão julgar outras, que elas também vivam de maneira correta, né? Mas que sejam pessoas leais a Deus e pessoas que honram a Deus, não se sintam acima disso, né? Mas sejam pessoas que honrem o Senhor e que busquem a presença do Senhor.
e que Deus abençoe, né, o nosso país cresça, se desenvolva na prática de uma justiça incorruptível, na prática da retidão. E isso deve começar por nós, irmãos, povo de Deus. Deve começar por nós, e depois de nós intercedermos pelas autoridades, e que o nosso país seja abençoado, né, pelo crescimento e fortalecimento dessas instituições, e que elas cresçam de maneira sólida, e que as instituições realmente elas vivam de uma maneira, se conduzam de uma maneira que agrade o nosso Deus. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe nossas autoridades, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nossas famílias, que elas encontrem realmente, né, sempre que precisarem, elas encontrem a justiça. Se você tem sofrido injustiças nesse tempo, eu quero dizer para você, né, vamos pedir a Deus que Ele venha nos livrar, que Ele venha nos abençoar. Como eu havia dito no início, aqui estás falando sobre o exercício da justiça praticado pelos homens. Mas há um exercício da justiça divina. Deus também exerce a sua justiça. E a justiça de Deus reclama pela condenação de todos os pecadores. Então Deus, Ele mesmo, providenciou uma forma dos homens serem perdoados dos seus pecados. E a maneira que Deus providenciou para que os homens não fossem condenados foi dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz e pagar o preço dos nossos pecados. Paulo vai dizer aos Colossenses que Jesus, né, riscou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Ele nos libertou da dívida e por isso não seremos condenados. Então o problema da injustiça, ele é muito maior do que nós pensamos, mas Deus vem trazendo restauração por meio de Jesus Cristo. E Deus vem educando o seu povo para viver a justiça da melhor maneira possível. Que Deus venha abençoar a sua vida. Você que alcançou a justificação em Jesus Cristo, louve a Deus nesse momento. Exalte a Deus nesse instante. Você que alcançou a justificação, o perdão de todos os seus pecados, louve a Deus. E na transformação que você estiver passando na sua vida, torne-se uma pessoa mais justa com os demais à sua volta. Você é uma pessoa justa com a sua família? Você é uma pessoa justa com o seu marido, com a sua esposa? Você é justo com os seus filhos? Na cobrança que você faz para outras pessoas, você é uma pessoa justa? Ou você é uma pessoa parcial? Sempre parcial nos seus julgamentos. Você tem em si o princípio da justiça? Você vive esse princípio? Você acredita nele? Ele é importante para que as relações sejam harmônicas, para que um homem não esteja sempre buscando tirar o que é do outro, buscando ascensão sobre os outros, uma vida, né, de esperteza, que é muito comum na nossa cultura. Buscar o que é justo, se tornar uma pessoa justa. E essa pessoa que pode servir para nós de modelo de uma vida de justiça é Jesus. É Jesus Cristo. Que Ele então venha abençoar a minha vida, venha abençoar a sua vida, abençoar os nossos lares. Gostaria